meus amigos, amigas e todos os outros tipos de pessoas. Hoje nós vamos falar de Garden of Banban. Provavelmente um jogo bem odiado aí algumas, né, mesmo algumas poucas pessoas, algumas, né, por causa do jogo ser bem, né, medíocre, mais ou menos, por ele ter vários problemas. Mas uma das coisas mais criticadas desse jogo, com certeza, é a lore. A lore é tenebrosa de ruim. Motivo? Ela é confusa, genérica, chata, sem graça, mal feita, mal estruturada. Uma criança faria melhor. Pera aí. Será que uma criança realmente faria melhor? Bom, é isso que vamos descobrir hoje, pois eu vou tentar consertar a lore de Garden of Banban. Tudo começaria em 1965, onde dois pesquisadores, Joseph Miller e Gina Thomp, fundariam uma empresa de escavação e estudo de fósseis chamado Excavators of the Past. Meu pai amado, eu não sei ler meus próprios nomes. Era o nome dessa empresa. Ela se tornou popular por causa de descobertas que eles fizeram que mudaram bastante a arqueologia que conhecemos. Mas em 1969, durante uma escavação em um lugar extremamente esquisito, foi encontrado um lago debaixo da terra. Mas não era um lago qualquer, era um lago especial, um lago feito de um líquido jamais visto. Os pesquisadores até tentaram levar esse líquido para fora. Só que durante a exportação do líquido, eles acabaram sofrendo um acidente que matou vários deles. E por causa disso, todos eles foram mortos, acabaram morrendo. E, né, teve um funeral para eles. Só que algo esquisito aconteceu. Como eles estavam carregando o treco e caiu uma caverna em cima deles, caiu um monte de itens e o material. Tá bom por aí. Só que isso fez com que, por algum motivo que ainda não, que em breve vamos saber, né? Ainda não sabemos. Os pesquisadores acabaram vendo que durante o funeral, acabou que um dos caixões se abriu. Então uma coisa aconteceu. Quando o caixão se abriu, o morto saiu andando, só que não completamente do jeito que você deve estar pensando. Tipo, sei lá, zumbi, assustador, Ele saiu andando realmente como se estivesse vivo. Tava com argila cobrindo uma bela parte do corpo e também com terra cobrindo. E daí ele começou a procurar por alguma coisa. Ninguém sabe o que realmente ele estava procurando. Mas antes de encontrar essa coisa, ele acabou tendo o líquido vazando dele demais. Então começaram a fazer experimentos com esse líquido e descobriram algo bem interessante. O líquido era utilizado por povos antigos para criar golems de argila. Sim, golems, tipo golem de ferro no Minecraft. E tinha uma receita bem simples para criar esses golems. Você precisa ter restos mortais, tanto ossos, órgãos ou carne de alguma coisa que pode estar tanto viva ou não, né? Que pode ser doações ou coisa do tipo. Só que ele tem que ser o suficiente para que a criatura tenha uma estrutura que consiga andar. O líquido que que os povos antigos chamavam de givânio. E argila, é claro, cobrindo o corpo para que não vazasse tudo. E isso ia deixar os golems mais fortes, entre aspas. Então, por causa disso, eles começaram a fazer entre aspas, uma caridade de doação. Uma caridade de doação, meu pai amado. Olha o português do menino. Eles decidiram pedir umas doações aí pro público. Então eles fizeram realmente doações de órgãos, ossos e até carne. De coisas tanto que ainda estavam vivas ou que não estavam mais vivas, né?
pessoas, animais, entre aspas, e outras coisas. Só que tem um porém. Eles precisavam de ajuda para fazer esses experimentos, para financiar eles e para deixar eles em algum lugar, porque senão ia dar problema para eles. Então a nossa amiguinha, a Dina Tomp pediu ajuda pro irmão dela, o John Tomp. Não é uma piada com o João Doe. Que deixou eles fazerem uma instalação debaixo da creche que ele criou, a Bamban's Kindergarten, mas tinha uma condição. Eles tinham que fazer os golems no molde dos personagens da creche. Então eles aceitaram os termos e assim começa Garden of Banban Zero desse universo. Então, no tempo de Garden of Banban Zero, eles fizeram vários experimentos, mas quase todos, só com algumas exceções, tinham um problema que se tornou bem relevante para eles, que também com o tempo se tornou uma coisa até que boa, que era a amnésia. Quando eles acordavam sem memórias e se sentindo estranhos. Por causa disso, os cientistas decidiram criar uma parte da instalação onde experimentos novos, eles iam lá e aprendiam como se fosse uma creche. E também para aprender como funcionava o lugar, entre outras coisas. Mas uma coisa era certa, não tinha só experimentos com amnésia, mas também alguns deles se lembravam exatamente do seu passado, mesmo que fosse de pouco em pouco. Esses experimentos foram chamados de mutantes, porque eles não sabiam o que tinha errado com eles. Então eles se tornaram meio que mutantes. Eles não sabiam como eles eram criados, só sabiam que eles não tinham amnésia e que não precisavam passar por essa fase de aprendizado e se acostumar com o seu novo corpo. Alguns dos experimentos eram Zolpius, Bitter Giggle, Sirinjão, Bruxista, entre outros. Mas o que os cientistas não sabiam, entre os casos normais, um deles fingia que sofreu amnésia. Esse daí era o Bamban, que se lembrava exatamente de quem era. Timothy Dumbas, uma pessoa normal que morreu em um acidente de carro. No início ele não sabia, mas com o tempo ele se lembrou de tudo. E percebeu uma coisa, que se revelasse para os demais, ele seria trancado em uma jaula ou seria obrigado a trabalhar que nem os outros. Então ele se fingiu de burro, que foi uma boa estratégia. Só que ele contou para um único caso, que seria que sabia que ele era um dos mutantes, o Sirinjão, que decidiu guardar segredo, porque ele queria ver até onde um impostor poderia chegar. E com o tempo o Bamban não foi descoberto. Outra coisa que aconteceu é que descobriram que ele também estava numa fase mais infantilizada do que os outros, o que era algo meio ruim, já que ele era meio que uma criança com memórias de um adulto. Só que então aconteceu uma coisa que marcaria todo mundo para sempre lá. O incidente do Doppelganger. Ok. Deixe-me ver se eu entendi bem. Vocês criaram um clone de algum dos casos? Senhor, foi um acidente. Isso é um absurdo! Como vocês conseguiram? Usando o mesmo resto em outro experimento? Senhor, por favor, se acalme. Já basta. Só temos que executar esse novo caso e tudo volta ao normal. Bom, na verdade, senhor cirurgião, os líderes disseram que deveríamos estudar os dois casos e ver quem era o melhor entre os dois. Ah, ok, mas quem era o caso que copiaram, você sabe? O caso 6, pelo que eu me lembro. Oh, não. E desse jeito começou uma disputa interna para ver qual dos dois casos era melhor, o original ou a cópia, o Bamban ou o Flumbo. Se caso o Bamban ganhasse, o Flumbo ia ser desativado, entre aspas. E se caso o Flumbo ganhasse, o Bamban ia ser substituído e provavelmente seria descoberto.
E o cirurgião não queria que isso acontecesse. Ele era o seu caso mais promissor, até favorito, podemos dizer. Então ele fez algo terrível. Ele injetou em Bambam uma fórmula de Giovanni especial, que fez com que Bambam ficasse extremamente mais inteligente, ágil, forte. Mas tem um problema. Ele desenvolveu uma segunda personalidade, que uma era o Bambam normal e a outra era diabólica. Com esse Giovanni especial, ele conseguiu ter muito mais resultados que Flumbo e fez o Flumbo ser descartado. Só que ele não foi executado, não tiraram a vida dele. Mas ele foi preso em um armário para, se caso precisassem eles, para experimentos futuros. Só que a cada dia que passava, Bambam mais esquecia que um dia já foi um humano normal. Amnésia, outras perguntas, tudo como anestesia, e outros efeitos como: quem sou eu, quem é você, quem são os outros caras? Amnésia, amnésia, la 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 la. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu quero fazer uma parte 2, só que eu preciso postar vídeo logo, por causa que eu demorei, acho que uma semana ou quase um mês, se duvidar um mês, escrevendo o roteiro e uma semana para fazer edição e coisas do tipo. Eu vou fazer ainda algumas coisas, só que eu demorei muito tempo para fazer esse vídeo. Então, se vocês quiserem, eu trago parte 2 mostrando o que pode talvez acontecer no futuro, porque, cara, eu tenho muitas ideias. Só que isso daí seria o básico da lore. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser que eu traga mais e ver mais vídeos legais do seu Dracobloxer favorito, mandem nos comentários. E esse foi o vídeo. Adiós!